Esses dias eu assisti o trailer de Creed 2, que me fez ter vontade de assistir o primeiro Creed, que por sua vez me fez reassistir a saga do lutador de boxe, Rocky. Não por um simples sentimento de nostalgia, mas algo me chamou a atenção em Creed, que eu tinha que verificar nos antigos filmes do Rocky, e após algumas leituras se confirmou. Falar desse personagem interpretado por Sylvester Stallone é até fácil, frente à enorme aceitação e reverência por ele. Mas o que me chamou a atenção não foi a grande história de superação de um homem comum que consegue o estrelato através daquilo que se dedicou a vida inteira, e muito menos a semelhança entre a história de Rocky com a do ator Sylvester Stallone, que dá vida ao personagem. O que me chamou a atenção é como Rocky é no fundo, ou melhor, nas entrelinhas, uma história de supremacia racial branca frente aos negros. O filme Rocky, um lutador, foi lançado no ano de 1976. O filme é uma história de superação dentro e fora das telas e, como consequência do trabalho bem feito, lançou Stallone ao estrelato e levou o filme a receber vários prêmios, inclusive o Oscar de melhor filme. Stallone se inspirou em uma história real para escrever o roteiro de Rocky, a luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, um super campeão lutando contra um homem comum. Depois dessa luta, ele escreveu o roteiro e lutou para conseguir o papel principal do filme. Após muita insistência, ele conseguiu o papel. O filme conta a história desse lutador de boxe, o conhecido Underdog, um cara que se encontra em idade avançada para as lutas. Sempre foi rejeitado e não se dedicou como devia ao boxe. Ganha vida com bicos para um agiota e treina na academia de Mickey. Enquanto isso, um romance entre ele e Adrian, outra personagem descolada, vai se desenvolvendo. Rocky não é apenas esse underdog nas telas, ele é a representação da classe operária branca dos imigrantes da Filadélfia, no caso, os italianos. Assim como Rambo, Rocky pode ser interpretado como sintomas da martirizada classe trabalhadora da década de 1970 e 1980, nos Estados Unidos. Esses personagens são ressentidos, brutais e incapazes de articular pensamentos, o que indicaria como muitos jovens trabalhadores americanos eram privados de boa formação educacional e, na falta de bons empregos, eram jogados a ganhar a vida no campo militar, como Rambo, ou no esporte, como Rocky. Mas no caso de Rocky, ao escolher ganhar a vida através do esporte, ele enfrentaria um inimigo que é bem mais sucedido nesse tipo de esporte, os negros. Se Rambo é a fantasia americana da era Reagan para superar a derrota na Guerra do Vietnã e enfrentar os comunistas soviéticos, Rocky é a fantasia da supremacia racial branca dominando o principal esporte daquela época, e o cinema é uma grande fonte de propaganda para essa ideologia. Se conhecêssemos o boxe apenas pelo cinema, poderíamos presumir uma grande diferença para a história do boxe americano. Basta assistirmos Touro Indomável, A Luta pela Esperança, O Vencedor e Nocaute, filmes que sucederam Rocky, e você poderia razoavelmente concluir que este era um esporte dominado por homens brancos. O que nos leva diretamente para a nossa análise de Rocky. No início do filme, ocorre um incidente que define o tom que queremos nesse vídeo. Rocky se dirige para seu armário e descobre que não pode abrir a fechadura. Ele abre a porta apenas para descobrir que seu equipamento foi removido e substituído pelas fotos e pelas roupas mais chamativas de um jovem recém-chegado negro. Rocky está zangado com seu abrupto deslocamento e rebaixamento para a cidadania de segunda classe, de um saco em vez de um armário, e sua raiva pode ser um sinal para os trabalhadores brancos que estavam em perigo, devido à suposta ameaça de ações afirmativas da época. Chateado, Rocky vai ao andar do ginásio para confrontar Mickey. Enquanto ele faz isso, os lutadores, em sua maioria negros, param de treinar. Eles assistem como Mickey, chamando Rocky de perdedor, ridiculariza-o. Vemos o olhar presunçoso e desdenhoso do lutador que substituiu Rocky. Nesta cena, Rocky é ridicularizado e humilhado, como acontece várias vezes antes da sua vitória moral final. Aprendemos que Rocky é um perdedor e aprendemos a ter empatia com ele. Ainda assim, esse incidente define o tom do filme, de outra maneira também. É um jovem negro, convencido e confiante, para quem Rocky tem que abrir caminho. Mickey, aqui a figura de poder e autoridade, humilha Rocky com a colaboração silenciosa de uma sala cheia de outros negros jovens e confiantes.
Estes jovens pugilistas aparecem diante de nós como máquinas de combate suaves e frias, em nítido contraste com Rock, desajeitado, mas de bom coração. Esse retrato dos negros como deslocadores de brancos, aliados de poder e autoridade, e fortes, mas sem alma, introduzidos na parte inicial e realista do filme, reaparece na parte posterior do filme. Apollo Creed é um campeão peso pesado, presunçoso e cínico, que sabe como procurar o número 1. Ele trabalha em estreita colaboração com os promotores brancos, ricos, com um objetivo: ganhar dinheiro. Para ele, Rock não é um homem, mas um artifício para ganhar dinheiro. E a piada não é apenas sobre Rock, mas sobre o povo americano, em cujos sentimentos patrióticos ele joga. No bar da classe trabalhadora branca de Rock, os moradores reais da Filadélfia, em pleno bicentenário da independência americana, assistem na TV a entrada de Apollo Creed no ginásio, com a chave de sua cidade, uma cidade ligada a símbolos da herança americana, como o Hall da Independência e o Sino da Liberdade. A extravagância do bicentenário de Creed leva este tema muito mais longe. Creed desfila como George Washington e Tio Sam, mostrando o negro assumindo ainda mais símbolos do sonho americano. Enquanto nós, o público, sabemos que para Creed essa exibição é uma piada e uma campanha publicitária. Implicitamente, a defesa dos valores genuínos do sonho americano recai sobre Rock, que não é apenas um herói da classe trabalhadora, mas uma grande esperança branca, redimindo o espírito de uma terra de oportunidades diante da manipulação cínica de Creed e seus símbolos. E então vem a luta entre Creed e Balboa, que assume a aura de um conflito racial com amplas implicações sociais e ideológicas. Só que, diferente de lutas históricas, o opositor democrático que ganha uma vitória moral é branco e o candidato do establishment é negro. Como o resto do filme, a sequência da grande luta reforça a mitologia que identifica os negros com poder e autoridade e tenta fazer com que a resistência aos ganhos democráticos negros pareça ser o herdeiro paradoxal de uma história de luta democrática. Nessa luta, existe também uma representação de lutadores reais. Creed lembra Ali, da década de 1960. Ele lembra o início de uma militância negra que ultrapassou os limites da aceitabilidade liberal. Para muitos, as lutas de Ali tiveram a mesma importância racial e ideológica que as lutas históricas do passado. Rock lembra de Rock Marciano. O nome é a mais óbvia, mas não é a única conexão. Rock tem a foto de Marciano em seu apartamento, e sua personalidade lembra o que Marciano era. Os jornalistas esportivos descreveram Marciano como gentil e não violento fora do ringue. Até mesmo o estilo do boxe de Rock é parecido com o de Marciano, que enfatizou a agressividade e a capacidade de suportar as porradas em longas lutas, em vez do trabalho inteligente, que é, por exemplo, uma das marcas registradas de Ali. Marciano, que ganhou o título dos pesos pesados ao derrotar Jesse Joe Alcott em 1952, foi o primeiro campeão branco dos pesos pesados desde 1937. Marciano se aposentou invicto em abril de 1956. De um modo curioso, o filme joga contra os estereótipos raciais cinematográficos tradicionais. Vemos os negros em vários níveis de sociedade, não apenas os jovens boxeadores recém-saídos das ruas, ou Creed e seu séquito no auge do mundo dos esportes, mas também a entrevistadora negra, competente, bem-sucedida e aparentemente não diferente de suas colegas brancas. O próprio Creed desafia os estereótipos tradicionais. Os filmes norte-americanos têm frequentemente representado os negros como pessoas altruístas, que negam suas próprias necessidades pessoais para atender às necessidades implicitamente mais importantes dos brancos. Este estereótipo certamente não é o problema no Rock. Creed é descaradamente bem-sucedido por si mesmo. Creed não é estúpido, brutal, irresponsável ou sem autocontrole. Enquanto aprendemos a não gostar dele, ninguém o acusa de não ter alcançado seu sucesso legitimamente. Mesmo o tradicional estereótipo de que Creed parece se encaixar melhor na figura do atleta natural, não aparece aqui. Vemos que Creed é um homem de negócios, inteligente e bem-sucedido, além de um bom lutador. A caracterização de Creed também pode não estar de acordo com os estereótipos raciais tradicionais, mas de maneira curiosa, também afirma alguns deles. Ele sabe que Rock é um canhoto,
e que ele é especialmente vulnerável aos canhotos, e a televisão mostrou o quanto o Rock tem treinado e quanto seu oponente melhorou. No entanto, Creed ignora os avisos de seu gerente e continua a considerar Rock como nenhuma ameaça. Ou Creed é apenas preguiçoso, de acordo com os estereótipos dos negros, ou afinal de contas, ele não é tão brilhante, apenas uma farsa e sem caráter. Uma razão para a curiosa invisibilidade do racismo de Rock é que o próprio Rock e todo o seu círculo de amigos não mostram nada de racismo. Embora o filme mostre que Rock é ridicularizado e empurrado pelos negros, nem mesmo o mais leve insulto racial escapa da boca de Rock ou de seus amigos e conhecidos. Na verdade, Rock geralmente se refere a Creed com respeito e até mesmo com alguma reverência, enquanto nunca vemos o suficiente para saber se Creed é realmente um grande lutador ou apenas um trapaceiro do show business. É o próprio Rock que nos diz que ele é o maior. Antes da luta iniciar, Creed com todo o seu espetáculo se mostrava arrogante e cínico, o que o levou a merecer a derrubada que aconteceu com ele. Mesmo vencendo a luta, ele foi derrotado moralmente, e a classe trabalhadora branca ganhou um novo herói, Rock. Obrigado por assistir esse vídeo. Como vocês devem saber, esse é só o primeiro filme da saga do atleta Rock. Em breve postaremos mais um vídeo a respeito das continuações e do filme Creed de 2015. E repostaremos o vídeo sobre o Rambo e a Guerra Fria. Até mais!